Bora simbora, turma, estamos ao vivo, jogo rápido. Eu quero trazer para vocês, na data de hoje, as percepções sobre essa grande reunião envolvendo os BRICS que aconteceu na Rússia, marcando aí uma mudança de narrativas envolvendo o governo de Vladimir Putin. Para quem não sabe, a Rússia agora em 2024 foi o país que presidiu o grupo dos BRICS e agora passa o bastão para o Brasil, que vai presidir o grupo no ano de 2025. Vocês devem lembrar que esse termo BRIC surgiu com Brasil, Rússia, Índia e China, o grupo das economias emergentes mais importantes do mundo, e depois incluíram na lista, na sigla, um ano depois, a letra S, para pegar um representante da África, no caso a África do Sul. Vocês devem ter acompanhado também que no ano passado o grupo iniciou uma série de expansões, fazendo alguns convites. Convidaram a Argentina, a Arábia Saudita, Irã, Etiópia, Egito, Emirados Árabes Unidos. Acabaram por crescer esse grupo que tenta fazer um contrapeso geopolítico e econômico em relação ao Ocidente, apesar de ter na sua composição um importante país ocidental, a liderança da América Latina, a maior economia da América Latina, representada pelo Brasil. Hoje, a cimeira internacional, a cimeira anual, aconteceu na Rússia. Vladimir Putin ele foi ali o anfitrião. Não dá para a gente cravar que esse grupo ou esse bloco que vem se formando, que já tem um banco, inclusive, o Banco dos BRICS, possa ser considerado um sucesso, até porque é uma mistura de países completamente diferentes, inclusive países diferentes do ponto de vista também político, a mistura entre democracias e ditaduras, algumas das quais são veladas, a exemplo do que acontece na Rússia. Lula, ele não participou da reunião presencialmente, ele entrou por videochamada, fez lá um pronunciamento de 8 minutos, o Mauro Vieira estava por lá, outros ministros também, mas o que eu quero é trazer para vocês aqui algumas percepções. A primeira percepção é que esse foi o maior evento geopolítico que aconteceu na Rússia nos últimos 20 anos. Vladimir Putin, extremamente isolado, ele conseguiu mostrar de alguma forma prestígio. Por que prestígio? Porque foi na presidência da Rússia, no contexto dos BRICS, que esse bloco, entre aspas, fez seu maior processo de expansão. A Argentina, ela deu ré, a Argentina com Javier Milei disse que não iria participar por questões políticas. A gente sabe que o governo argentino, o novo presidente, é um crítico aberto ao governo da China e também teve algum tipo aí de contato, algum tipo de estremecimento com o atual governo brasileiro, com o governo federal. E a Arábia Saudita, ela não deu a negativa, mas pediu para esperar. A grande novidade é que, além de integrar esses países, como eu falei para vocês, os Emirados Árabes, a Etiópia, por exemplo, o Egito e assim por diante, 13 novos países foram convidados, inclusive um país que é membro da OTAN, a Turquia. Turquia que é tão estratégica, governada por Recep Tayyip Erdogan, o Erdogan, presidente da Turquia, que é aliado de Putin, como eu disse para vocês, faz elogios rasgados ao Hamas, é crítico feroz, voraz a Israel, mas de alguma forma também é um país membro da OTAN e em algum dado contexto ali ele vai ter que escolher um dos lados. É um desafio de identidade muito forte do grupo, tá? Seguem a mesa, ano após ano, o Brasil vai assumir a presidência, a próxima reunião deve acontecer aqui e a gente vai entender um pouco esse contexto, esse conceito, tá? Não confundam essa reunião dos BRICS com a reunião que vai acontecer agora em novembro no Rio de Janeiro. Essa reunião de novembro é a reunião do G20, que é o grupo das maiores economias do mundo, as 19 maiores economias, mais a União Europeia e países convidados. Inclusive, há uma confirmação de que Vladimir Putin não vem para cá. Alguns veículos, a imprensa noticiou que ele tinha medo que pudesse ser preso. Existe uma ordem de prisão expedida em desfavor do presidente da Rússia pelo Tribunal Penal Internacional. Eu não acredito que ele venha para cá, que ele não venha para cá por medo de ser preso. Ele não seria, possivelmente, porque o governo federal
não cumpriria. Já existiam, inclusive, documentos para tentar, de alguma forma, saídas jurídicas para que o Brasil não cumprisse. Na verdade, pessoal, Vladimir Putin, para sair da Rússia e vir para cá, ele basicamente teria que atravessar o mundo, seria uma distância considerável e colocaria em risco, abriria a possibilidade de um golpe, de uma primavera interna. Existe uma oposição silenciosa dentro da Rússia, dentro do exército, inclusive, que só espera uma oportunidade. Imaginem vocês, Vladimir Putin saindo da Rússia por uma semana, por alguns dias, e ele poderia, nesse intervalo, sofrer um golpe. Não seria algo inédito na história da Rússia, e quem já estudou aqui a extinta União Soviética sabe que era algo, inclusive, relativamente comum. Tem alguns pontos também que eu quero trazer para vocês. Saiu na imprensa, e é verdade, o Brasil conseguiu barrar a entrada da Venezuela. E muita gente estranhou, porque Lula e Maduro são aliados. Lula tinha uma grande aliança com o Hugo Chávez. Maduro representa a continuidade da ditadura chavista. E como é que pode? O Brasil trabalhou para a Venezuela não entrar nos BRICS. Primeiro ponto é que quanto mais países vão entrando nos BRICS a convite da Índia e da China e da Rússia, Rússia como grande potência militar, Índia e China como as maiores potências econômicas, o papel do Brasil vai se dispersando, o papel do Brasil se apaga. E hoje o Brasil é ainda o único representante da América Latina naquele contexto. A imprensa colocou que as relações do Brasil com a Venezuela estão estremecidas por conta das eleições. De fato, no primeiro momento, o presidente Lula disse que as eleições da Venezuela tinham acontecido dentro da normalidade. Ele mandou o seu quase ministro das Relações Exteriores, o seu comentarista, ou o cara que dá opinião sobre política internacional para Lula, o Celso Amorim, no lugar do Mauro Vieira. Mas depois o próprio governo federal voltou atrás, dizendo que não reconheceria o processo eleitoral da Venezuela, nem a vitória de Maduro, mas também não iria reconhecer a vitória da oposição. Aí o Brasil teria vetado a Venezuela em função disso. Eu não vejo muito por esse lado. O que eu percebo é que o Brasil quer selecionar aqueles que entram nos BRICS, partindo do pressuposto que fosse um convite do Brasil. A Venezuela entraria não por um convite da Rússia. Vladimir Putin soltou um elogio rasgado para Maduro, dizendo que a Venezuela era uma aliada de primeira hora. Mas é claro, a Venezuela serve como uma base militar da Rússia no quintal dos Estados Unidos. Então Vladimir Putin quer uma relação positiva com a Venezuela, com Cuba. Cuba foi convidada a ser um país parceiro dos BRICS, 13 países como parceiros. São países que não vão ter direito a voto. Você tem Cuba, Bielorrússia, Nigéria. E se você pegar a lista, não tem um convidado do Brasil. São convidados da Rússia e da China principalmente, e um ou outro ali da Índia. Então, passa também pela questão do ego, a questão do ciúme. O convite não partiu do Brasil. Um outro ponto também. O Brasil quer uma cadeira fixa no Conselho de Segurança da ONU. Para quê? Eu não faço ideia. Esse Conselho de Segurança da ONU, ele perdeu a legitimidade, a credibilidade. Os países que têm o poder de veto sempre travam as decisões e as discussões. Há uma proposta de se expandir, porque o Conselho de Segurança da ONU, ele reflete o mundo no pós-Segunda Guerra. 5 países vitoriosos da Segunda Guerra têm uma cadeira fixa cada um, e você tem os membros rotativos. O Brasil quer que o Conselho de Segurança cresça e quer ser um membro com cadeira fixa, com direito a voto e a poder de veto. Então, o que o Brasil estaria fazendo? Para entrar nos BRICS, teria que ter o aval do Brasil e teria que apoiar a candidatura do Brasil numa possível expansão. Primeiro, a ONU tem que voltar a conquistar esse processo, essa credibilidade. Segundo ponto, o Conselho de Segurança teria que sofrer uma reforma. Terceiro, tem um país que é concorrente do Brasil, que quer uma cadeira no Conselho de Segurança muito mais forte que o Brasil hoje, a Índia, cotada para ter a terceira maior economia do mundo, exército fortíssimo, potência nuclear. A Índia quer uma cadeira no Conselho de Segurança, estaria na frente do Brasil, e a maior economia da Europa, o país líder da União Europeia, a Alemanha, também quer uma cadeira no Conselho de Segurança da
ONU. Então existe esse contexto aqui, mas o Brasil deu um veto à Venezuela e deu um veto também à Nicarágua. As relações entre o governo Lula e o governo lá do Ortega parece que não estão na melhor fase. Quem é que deve entrar como parceiro dos BRICS agora? Turquia, Indonésia, Bielorrússia, Cuba, Bolívia, Malásia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tailândia, Vietnã, Nigéria, Uganda e Argélia. Eles não vão ter direito a voto, eles vão ser países parceiros como se fossem observadores. O próprio grupo dos BRICS não sabe ainda para o que veio. Tem mais cooperação, tem mais decisões, tem muita divergência interna e agora que parece que vão dar uma pausa e tentar aí organizar a casa. Lembrando que Emirados Árabes, Egito e companhia entram como membros efetivos porque fizeram parte desse primeiro convite, da segunda leva para além daqueles que foram os fundadores. Então, Putin como anfitrião em 2024, eu digo para vocês que para ele foi algo positivo. Um outro ponto também, houve uma reunião, vou trazer uns pontos aqui. O primeiro ponto, China e Irã fizeram uma reunião dentro desse contexto dos BRICS. O Irã entrou para os BRICS, tá, pessoal? A convite da Rússia e da China, e houve um contato. Vejam o que o presidente da China disse. Não importa como a situação internacional e regional mude, a China desenvolverá inabalavelmente uma cooperação amigável com o Irã. Essa foi a declaração do presidente da China. Também teve uma reunião entre Putin e o presidente do Irã, o recém-impossado presidente do Irã. Lembrem-se, o Irã tem fornecido drones suicidas, kamikazes, que a Rússia tem usado na guerra contra a Ucrânia. Eu mostrei esses drones aqui, mostrei no grupo fechado também. São drones que têm um baixo custo, 15 a 20 mil dólares. Você coloca 50 quilos de explosivos e você joga, vai explodir tudo. Ele não volta, tem baixo custo e tem gerado estrago. O Irã, qual é a esperança do Irã? O Irã quer fornecer drones de baixo custo, quer fornecer cooperação militar e, em troca, o Irã quer ter acesso aos aviões da Rússia. O Irã já disse, eu quero os aviões da Rússia, podem ser os velhinhos da época soviética. Quer também bases lança-mísseis, sistema antiaéreo para se prevenir de uma possível guerra que vem se desenhando contra Israel. Uma guerra contra Israel. Vejam como esse contexto todo vai, de alguma forma, se formando. Mas é isso, teve a questão da Nicarágua, a Turquia é membro da OTAN, a Turquia quer entrar para os BRICS, vai entrar como um parceiro. A princípio, o Erdogan disse que estava muito feliz, muito satisfeito. Erdogan disse que quer construir uma usina nuclear com tecnologia russa. Ele quer construir uma usina nuclear com tecnologia russa, fez esse convite para parceria, mas lembrem que a Turquia é um país membro da OTAN. Até quando a gente não sabe, vai ter um momento que vai ter que existir, de alguma forma, um posicionamento. E a grande questão hoje, eu até comentei sobre isso no grupo agora, China e Índia, depois de 5 anos, voltaram a se falar, voltaram a dialogar. Para quem não lembra, China e Índia geraram mata-mata na sua fronteira, na região da Caxemira, naquela área montanhosa. É uma zona de litígio e houve morte de ambos os lados no conflito na década passada. As relações estavam rompidas, mas há fotografias e declarações. Narendra Modi e o senhor Xi, Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, e Xi Jinping, o presidente da China, se encontraram, apertaram as mãos e sorriram para as câmeras e disseram que, em princípio, resolveram a questão da fronteira e que agora estariam relativamente bem. Esse cachimbo da paz era um sonho para Putin, porque o grande objetivo de Putin, por hora, é tirar a credibilidade do dólar. Os americanos, o Ocidente, congelou bilhões em ativos russos no exterior. A Rússia está sem acesso, o comércio internacional é baseado no dólar, o dólar é a moeda de referência desde o pós-guerra e Vladimir Putin quer aumentar esse grupo de países para criar uma alternativa ao dólar e reduzir o poder dos Estados Unidos em relação às sanções, boicotes, embargos e ao comércio internacional.
Se isso vai dar certo, só o tempo dirá, mas o fato é que hoje os BRICS representam 40% da população mundial, se a gente contar os primeiros 10 países, e 35% do PIB global. Não dá para a gente deixar de lado. A Rússia, mesmo com as sanções, conseguiu sobreviver, inclusive com o apoio do Brasil, que tem comprado o óleo diesel barato da Rússia. Beleza? Tranquilo, turma? É isso. Eu fui falando rápido aqui, mas vai ficar gravado tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Quem quiser participar do grupo, o link está na bio. E é isso. Desejo para vocês uma noite maravilhosa. Um forte abraço para todos vocês. Saúde e paz. Beleza? Tranquilo, turma? Bora, simbora. Fui!